Olá pessoal, a gente vai resolver agora a prova de cálculo 2, a V1 da noite de 2019.2, tá certo? Então vamos começar com as seguintes questões. Então veja só, a primeira questão é só para resolver as integrais e simplificar o máximo que você puder, tá certo? Então, primeira questão, ó, item A, integral de x elevado a 7 menos x dividido por x ao cubo dx. Perfeito? Então, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Então, olha só, primeira questão, item A. Então, eu quero resolver a integral de x elevado a 7 menos x dividido por x ao cubo dx. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer? A gente pode fazer simplesmente a simplificação inicial, que seria pegar o x elevado a 7 e dividir pelo x ao cubo, aí menos o x dividido pelo x ao cubo. Assim, Flávio, pode fazer isso? Pode, porque é assim que a gente soma frações. Lembra? Se tem o mesmo denominador, você repete o denominador e subtrai os numeradores. Então, você pode fazer isso. Um outro modo de você também simplificar seria pegar o x ao cubo, que está aqui embaixo, e levar lá para cima, escrevendo x elevado a menos 3. Pode ser também. Tá certo? Tanto faz, então, separar em x elevado a 7 sobre x ao cubo, menos o x sobre x ao cubo, como pegar o x ao cubo e elevar, escrevendo x elevado a menos 3. Ou seja, inverteu o x, 1 sobre x, e fica x elevado a menos 3. Perfeito? Bom, continuando. Aí, nesse caso, a gente pode agora simplificar dividindo o x elevado a 7 por x ao cubo. Então, repetimos a integral. Aí, x elevado a 7 sobre x ao cubo, repete a base que é x e subtrai os expoentes. Então, 7 menos 3, 4. Parênteses aqui. Menos x, repete a base que é x e subtrai os expoentes. Aí é melhor fazer aqui, 1 menos 3, que vai ficar menos 2. Tudo isso dx. Perfeito? Muito bem. E agora não tem mais segredo. Agora é só usar a nossa definição de integral. Ou seja, qual é a integral de x elevado a 4? Aí você vem e escreve x elevado a 4 mais 1, que é 5, dividido por 5. Aí menos, repete aqui. Agora, x elevado a menos 2. Mesma propriedade, mesma regra, mesma fórmula. X elevado a menos 2 mais 1. Lembra? Menos 2 mais 1. Então, vai ficar menos 1 dividido pelo menos 1. E não esquece de colocar a constante c. Oficialmente, você já integrou. No entanto, a gente não vai deixar desse jeito, tá? Nós vamos simplificar um pouquinho aqui. Não muita coisa não, só um pouquinho. O x elevado a 5. Você vai repetir, dividido sobre 5. Agora aqui, pessoal, esse menos e esse menos aqui fica mais bonito, fica mais organizado se a gente escrever mais x elevado a menos 1 mais c. Como a integral que a gente está resolvendo é integral indefinida, então a gente pode parar exatamente aqui. Não tem problema nenhum, já está resolvida a nossa questão. Se fosse uma integral definida, aí a gente nem colocaria a constante c, e não precisava, né? Aí nesse caso, aqui você teria que simplificar. Ficaria x elevado a menos 1, trocando agora ficaria 1 sobre x. Perfeito? Lembrando que não tinha a constante c. O que ia aparecer agora era a variação do x aqui para você substituir. Mas na integral indefinida, pode parar aqui, encerrou. Perfeito? Tranquilidade total? Foi fácil, né? Então, começou bem simples. A próxima integral, olha só, o item B é a integral do seno de 3 menos 5x dx. Então, para esse tipo de integral, uma pequena mudança de variável resolve o seu problema. Então, vou colocar aqui, item B. Então, no item B, eu quero a integral do seno de 3 menos 5x dx. Perfeito? Muito bem. Lembra do que a gente acabou de falar.
Para essa integral, eu preciso fazer uma pequena mudança de variável. Bem simples. O 3 menos 5x nós vamos chamar de u. Tá certo? Então, chamou o 3 menos 5x de u, aí agora você vai derivar. Lembra que tudo que você chama de u, você deriva. Então, a derivada do 3 é 0, a derivada do menos 5x vai ficar menos 5 dx. E a derivada do u, claro que é du. Aqui, se você quiser, não é obrigatório, você pode tirar o valor do dx. O dx é igual a du, pode colocar aqui menos 5 mesmo, não tem problema nenhum, tá certo? A gente depois ajeita, organiza lá na hora de escrever, de resolver a integral. Então, vem para cá, aí fica integral de seno, não tem mais o 3 menos 5x, você chamou de u, então aqui vai ficar seno de u. E no lugar do dx, você vai colocar o du dividido por menos 5, perfeito? Aí chegou o momento de você organizar, ó. Esse menos 5 aqui embaixo, na verdade, você pode colocar lá fora da integral, como aqui é menos 5, e ele está lá no denominador, vai ficar lá fora da integral, menos 1/5. O menos, porque aqui é negativo, e ele está no denominador, ó, porque aqui estava no denominador, estava dividindo, continua dividindo. E ficou apenas a integral do seno de u du. Tá certo? Bom, e agora não tem mais o que fazer, né? Essencialmente é só lembrar que a integral do seno de u é exatamente menos o cosseno de u, ao parênteses, mais a constante c. Perfeito? Bom, terminou de integrar. Agora eu só organizando para a gente concluir. Ó, o menos, com esse menos fica positivo, então ficou 1/5. E no lugar desse u, você vai lembrar que você fez a mudança de variável. Você chamou 3 menos 5x de u. Então traz de volta para cá. Então vai ficar cosseno aqui de 3 menos 5x, tudo isso mais c. Então a nossa integral está resolvida. 1/5 do cosseno de 3 menos 5x mais c. Resolveu a integral, está simplificado, encerrou mais uma questão para você ficar despreocupado totalmente. Foi fácil. Tranquilidade total? Muito bem. Agora, olha o item C. Olha o item C que a gente vai resolver. Pronto, olha o item C. No item C, a integral é essa daqui. Já é um pouquinho mais sofisticado. Ó. Integral de x dividido por 1 mais o 25x ao quadrado dx. Tá certo? Então, para resolver essa integral, lembra que ela não é... E aí é onde você agora tem que tomar cuidado quando você estiver resolvendo as integrais, com o que você já sabe lá na sua tabela de fórmulas. Ó. Aqui embaixo tem 1 mais 25x ao quadrado e dá a impressão que é arcotangente. Ela não é arcotangente por causa desse x aqui em cima, tá? Se não tivesse esse x aqui em cima, seria arcotangente. Entendeu? Mas como tem um x aqui em cima, é mudança de variável aqui normal, ou seja, variável simples mesmo. Você vai fazer uma mudança bem simples, a mais simples que existe, que é chamar 1 mais 25x ao quadrado de u. Então vamos lá. Então deixa eu só trocar aqui e vamos agora fazer o item C, ok? Então, olha só, item C. Então, o que eu queria? A integral de x dividido por 1 mais 25x ao quadrado, dx. Tá? Esse dx pode ficar aqui em cima, não tem problema nenhum. Tá? E ele também pode, se você quiser, colocar 1 sobre 1 mais 25x ao quadrado e colocar o x aqui perto do dx. Isso não é importante, tá certo? O mais importante é você agora fazer a mudança de variável, ou seja, 1 mais o 25x ao quadrado, esse cara é o nosso u, tá certo? Chamou de u, vai logo lembrando na derivada, vai logo pensando como é que você vai fazer a derivada. Então, a derivada é simplesmente, ó, derivou 1, a derivada é 0, a derivada de 25x ao quadrado é simplesmente 50x. Tudo isso dx, igual a derivada do u, que é du. Perfeito? Muito bem, então a gente já derivou, e agora é só
voltar lá para a nossa integral. Olha como é que ela vai ficar. Então, olha só, a nossa integral vai ficando assim, ó. Então, integral de... Não tem mais esse x aqui, tá? Eu vou agora escrever 1 sobre u. O x, tu vai juntar com o dx, tá certo? E lembrar que o x dx aqui embaixo, ó, é exatamente du dividido por 50. Perfeito? Então, x dx, aí você vai trocar pelo du sobre 50. Fez essa troca, acabou a nossa questão. Olha só, aí eu já voltei. Integral, tá? Aliás, botar logo esse 50 aqui para fora. Ele está no denominador, vai continuar no denominador. Então, vai ficar 1 sobre 50. Aí, a integral de 1 sobre u, du. Aí, você vai lá na sua tabelinha, consulta as suas fórmulas especiais que você já guardou. Isso aqui é exatamente o logaritmo natural. Então, a resposta, ó, da integral vai ficando, ó, bonitinho. 1 sobre 50. E aqui ficou o logaritmo natural do modo de u mais a constante c. Integrou, não esquece de voltar para o nosso x aqui, ó. A resposta tem que ser em função do x. Então, deixa esse 1 sobre 50 aqui e escreve ln do modo de 1 mais 25x ao quadrado. Como a integral é indefinida, de novo parou aqui e correu para o abraço. Olha aí, resolvida mais uma integral para você. Tá certo? Então a prova dessa aqui é muito fácil. O cara só não tira 10 se não quiser, né? Moleza totalmente. Perfeito? Muito bem. Ok? Agora vamos lá para o item D. No item D, a integral já é mais sofisticada, tá certo? Ó, então a integral do item D, o que nós temos? O que nós temos? Integral, aí 10 dividido pela raiz quadrada de 9 menos 25x ao quadrado dx. Então essa integral ela é bem mais sofisticada do que a anterior, tá? Como não tem x aqui em cima, ó, aí não é mais nada de mudança simples, tá? Você não vai fazer só chamar o 9 menos 25x ao quadrado de 1. Se fizer isso, não vai dar certo, porque não tem x aqui em cima. Assim, então é assim que eu fico pensando, né? Exatamente. Aí, se não é chamar toda essa expressão que está aqui embaixo, dentro da raiz de u, então tem que ser aquela outra que envolve a trigonometria. Ou seja, isso é o arco seno, tá? Isso é o arco seno. Identificou que é o arco seno, já é meio caminho andado. Aí você precisa agora fazer o restante do problema pensando assim, ó. Olhou lá para a sua integral, você está vendo que lá no arco seno não tem esse 9 aqui. O que nós temos lá na nossa fórmulazinha? Aqui tem que ter um 1. Então o que eu faço para aparecer um aqui? Vai colocar o 9 em evidência. Tá certo isso? Então vamos lá. Olha só o nosso item D então. Então olha só, item D. Então o que eu quero? Eu quero a integral de 10 dividido pela raiz quadrada de 9 menos o 25x ao quadrado. Tudo isso dx. O 10 é só um figurante, ele é um número que não vai fazer influência nenhuma se você deixar ou aí, ou se quiser colocar lá fora da integral, pode. Não tem problema nenhum, é questão só de gosto, tá? Então, se você quiser escrever o 10 aqui fora, pode ser, deixa lá. Então, aqui vai ficar 1 no numerador, e no denominador, você agora vai colocar, dentro dessa raiz, o 9 em evidência. Assim, Cláudio, para que isso? Porque tem que aparecer aqui no lugar, ó, dessa expressão, tem que aparecer 1. Tem que ser 1 menos alguma coisa ao quadrado, tá? Ou seja, ó, lembra que como é que tem que ficar lá na sua fórmula final. Então, 1, raiz quadrada, né, de 1 menos alguma coisa ao quadrado. Então, colocou 9 em evidência, aí imediatamente aparece 1 aqui. O 25x ao quadrado, aí você repete. E agora fica dividido por 9. Aí não esquece de fechar o parênteses e não esquece que tem uma raiz quadrada aqui cobrindo todo mundo e o nosso dx. Perfeito? Ficou claro aí? Bom, só para você ver se você fez corretamente,
você imagina aqui a distribuição, ó, de novo, ó, se você fosse fazer, tem que dar o que estava lá no começo. Ó, 9 vezes 1 dá esse 9, está aqui ele. E o 9 multiplicado pelo 25x ao quadrado sobre 9, cancelaria o 9 e o mundo voltaria ao normal, ó, entendeu? Voltaria tudo para a mesma expressão. Então, sempre fica pensando nessa história de fazer, de usar a propriedade e de desfazer para saber se está tudo certo. Muito bem, está quase lá. Esse 10 continua lá fora, ele continua sem ser importante, então deixa ele lá fora. E agora a integral vai ficando assim, tá? Então a integral, olha só como é que ela vai ficar. Integral de, aqui em cima continua 1, tá? O raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 9, agora você pode tirar o valor dela, vale 3. Então aqui embaixo tem um 3, tá certo? Então aqui embaixo tem um 3. E esse 3 vai agora multiplicar a nova raiz quadrada. O 3 está aqui fora multiplicando. Então, raiz quadrada. De quem? Aí o que sobrou? Sobrou 1 menos o 25x ao quadrado sobre 9, que é melhor você escrever assim, ó, 5x dividido pelo 3, entre parênteses, tudo ao quadrado. Eita, Flávio, como é que eu vou adivinhar isso aí? Ó? Não tem adivinhação nenhuma. O 5 ao quadrado é 25, o x ao quadrado está aqui ele, e o 3 ao quadrado 9. Ó. O detalhe é só esse, colocar todo mundo que estava aqui ao quadrado, ó. Agora simplificando dessa maneira, entre parênteses, ó, 5x sobre 3 ao quadrado. Ah, e não esquece o dx aqui, todo mundo aqui é importante. Perfeito? Muito bem. Agora chegou o momento de fazer a mudança de variável. A mudança de variável você faz agora. O 5x sobre 3 aqui, ó, esse 5x sobre 3, pode até colocar aqui pertinho mesmo, a mudança, não tem problema não. Esse cara vai ser chamado de u. Se você quiser evitar essa fração, você pode evitar sem nenhum problema. É só escrever, ó, multiplicando aqui em cruz. Aí fica 5x igual a 3u. Na verdade, fica melhor de derivar fazendo assim. Tá? Quando você derivar, ó, vai ficar 5dx igual a 3du. Perfeito? Derivou. Aí você tira logo o valor do dx, que é melhor. Né? Ó, tira o valor do dx. Ó. Quem é o dx? O dx é exatamente o 3du dividido por 5. Pronto. Aí você agora vai escrever uma nova integral. Olha como é que você tem aqui no começo. Ó. Tá vendo a sua integral aqui no começo? Ó? Essa daqui onde você parou. Então, o que a gente tinha? O 10, aí integral de 1 aqui em cima, aqui embaixo tem um 3, raiz quadrada de 1 menos 5x sobre 3 ao quadrado dx. Então, quando você faz a mudança de variável, não pode aparecer mais nenhuma expressão lá dentro da integral envolvendo o x. Então, todo mundo aqui tem que envolver x, tem que desaparecer. Tá certo? Então, vamos repetir, ó, aqui esse 10. Então, esse 10, você vai continuar. Então, bem aqui assim, pronto. Então, 10 que multiplica. Ó, ele deixa. Número não tem problema. 1 sobre. Esse 3 aqui, se quiser deixar, continua aqui. Se quiser colocar lá fora, também pode colocar, tanto faz. Raiz, o mais importante é esse aqui, ó. Raiz quadrada de 1 menos, agora, não tem mais o 5x sobre 3, ó. 5x sobre 3, ele desapareceu aqui. 5x sobre 3 ele virou u. Então, como está ao quadrado, aqui vai ficar u ao quadrado, dentro da raiz. E no lugar desse dx aqui, ó, você vai trocar, vai colocar o 3 vezes du dividido por 5. Então, você vem para cá e escreve agora 3 vezes du sobre 5. Perfeito? Pronto. Você trocou todo mundo, não tem mais ninguém com a dependência do x. Todo mundo já que está aqui já não depende mais do x. E você pode simplificar. Ó. Esse 3, por exemplo, você pode simplificar com esse 3 que está bem aqui assim, ó, escondidinho. Tá certo? Cancelou. E esse 5 aqui, você pode fazer até direto. Ó, 10 dividido por 5, 2. Se quiser fazer direto, já pode fazer. Aí vai ficar, ó, 10 dividido por 5, 2 aqui fora da integral, ó, 2 aqui fora da integral. E dentro da integral vai ficar apenas o 1 aqui do numerador. E nesse denominador vai ficar, ó, a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Ah, e é lógico du. Perfeito? Pronto. Sua questão está totalmente resolvida já. Porque você tem agora 2 que multiplica. Essa expressão é exatamente o arco, seno
de U. Arco-seno de U. Ó, arco-seno de U. E, claro, mais C. Mais C. Acontece que esse U, lá no comecinho aqui da mudança que você fez. Ainda lembra aqui, ó, 5x sobre 3 é o nosso U. Então, você tem que voltar para cá. Fica 2, repete, o arco-seno de x, ou arco-seno de 5x sobre 3. Se quiser colocar isso aqui entre parênteses, pode, não tem problema nenhum. Tá? Se não quiser, pode deixar assim também. Não tem problema também nenhum. Mais C. E está resolvida mais uma integral para você. Então, ficou 2, que multiplica o arco-seno de 5x sobre 3 mais C. Foi fácil demais, viu? Isso aí não. Esse negócio de cálculo integral é moleza. Cálculo 2 é moleza. Né? Você fica só... Eu fiz 4 itenzinhos desses em 20 minutos, eu vou dizer, muito fácil. Muito bem, vamos ver o item E. Olha o item E. Então, no item E, é uma integral definida. Só para a gente lembrar que para resolver a integral definida, pessoal, não tem segredo. Primeiro você vai resolver a integral indefinida. Depois é que você se preocupa com esse 0 aqui e esse 2. Eles não são os pontos, os fatores mais importantes na integral. Então, o que é importante na integral definida? O mais importante é exatamente como é que eu vou resolver a integral indefinida. Ou seja, integral, então, quando x varia do 0 até 2, aí aqui x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de x ao cubo mais 1 dx. Tá? Então, vamos lá. Então, item E. Item E. Olha aí. Item E. Está aqui ele. Então, item E é a integral que vai do 0 até 2, x ao quadrado, raiz quadrada de x ao cubo mais 1 dx. Aí, ó, mais uma vez, não se preocupa com esse 0 e esse 2. Nossa preocupação é como é que eu resolvo essa integral aqui. Aí você vai lá e consulta a sua tabela. Eita, Flávio, não tem direto não. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer, depois que você olhou e viu que não tinha uma solução imediata, é: eu posso chamar alguém de U? Tá? Aí você vai ver se a derivada do que você está pensando em chamar de U, se ele está lá na questão. Se ele tiver, pode chamar. Ou seja, o x ao cubo, ó, quanto é a derivada dele? Ó, 3x2. Ó, então está aqui x ao quadrado. Então, isso é que é importante. Mas, Cláudio, mais 1. Lembra que a derivada de 1 é 0. Ó, então, ele é só um figurantezinho. Então, x ao cubo mais 1 igual a U. Então, agora você deriva. 3x ao quadrado dx. Então, isso aqui é importante para você. Derivada do x ao cubo, 3x ao quadrado. Tá certo? Então, 3x ao quadrado dx. Igual a du. O mais importante nessa história que eu já falei, ó, é esse x ao quadrado juntamente com o dx. Então, o x ao quadrado juntou com o dx, isso vai ser trocado pelo du sobre 3. Às vezes, e isso é importante, tá? Ó, agora é onde você vai se preocupar, com o 0 e com o 2. Então, é muito útil fazer logo essa troca. Se o x aqui é 0, então é bom você logo mudar, porque você não volta mais para o x. Então, na integral definida, às vezes é bom fazer isso, tá? Eu particularmente gosto de fazer logo essa mudança. Então, x igual a 0. Aí você vem para o U. Quanto é que vale U? U é igual a x ao cubo, ou seja, 0 ao cubo mais 1. Então, dá 1. Então, aqui não vai mais variar do 0, vai variar do 1. E o outro valor é o x igual a 2. Então, se o x é igual a 2, quanto é que vale U? Você de novo vem para cá. 2 ao cubo, 8, mais 1, 9. Entendeu? Então, não é obrigatório, mas é importante, que geralmente a gente esquece de fazer essas coisas, aí acaba se atrapalhando totalmente, tá certo? Porque você vai fazer uma mudança de variável aqui, ó. Não vai ter mais ninguém envolvendo o x. Se você esquecer, se você não fizer isso que eu fiz, e esquecer de voltar para o x, aí já era a sua questão. Todo o seu esforço foi por água abaixo, tá certo?
Então, a nossa integral agora vai ficar assim, ó, raiz quadrada de u. Mas, Cláudio, cadê o x ao quadrado? Esse x ao quadrado eu estou agrupando aqui, ó, com o dx. Tá? Ó, o x ao quadrado, a gente, ó, ele está, na verdade, multiplicando o dx. Quando você percebeu isso, aí você vai trocar o x ao quadrado dx por quem? Exatamente pelo du dividido por 3. Ó. Então, isso é que é importante. Tá certo? Ó, du sobre 3. E a nossa integral não está valendo mais, ó, não está mais variando do 0 até 2. Ela vai variar agora do 1 até o 9. Então, a sua integral, ó, vai variar do 1 até o 9. Pronto. Então, agora a sua integral não tem mais nada a ver com x. Tudo é u. Então, você pode colocar esse 3 ali fora. Como ele está dividindo, você escreve um terço. Perfeito? Ó, escreveu um terço. Tranquilo, né? Depois, você repete o símbolo aqui de integral. A sua integral continua variando de 1 até 9, tá certo? A raiz de u, você agora vai escrever u elevado a 1 meio, tudo isso du. Pronto, não tem mais como você errar. Aqui vai ficar um terço. Aí, u elevado a, pode fazer direto, ó, 1 meio mais 1, dá exatamente 3 meios, dividido por 3 meios. O mais importante aqui, o u aqui vai variar do 1 até o 9. Antes de substituir, é bom simplificar. Tá? Então, vamos simplificar nossa expressão. Ó, aqui você repete um terço. Como é que está dividido por 3 meios? Vou fazer bem devagar. Vou colocar 2 terços agora, que você inverteu. E aqui não tem mais o elevado a 3 meios. É melhor escrever na forma de raiz quadrada. No caso, u ao cubo. Pronto. E agora você já sabe que é só u, que está variando, então pode deixar. Está variando de 1 a 9. Tá legal? Muito bem. E é só substituir agora. Então, vamos substituir o 9 e o 1. Então, olha só. Vai ficar, ó, 2 dividido pelo 9, certo? E pode botar logo aqui um parênteses, fica mais bonito. Raiz quadrada de 9 ao cubo menos a raiz quadrada do 1 ao cubo. Ó, primeiro é o 9, depois o 1. Tá certo? Então, primeiro o 9, depois o 1. Aí, tem 2 modos de você fazer. Quem é bom de fazer conta assim, né? Calculadora ou de cabeça, tanto faz. Bota na calculadora e resolve tudo. Eu, como não tenho calculadora, nem gosto de calculadora, eu uso esses truques aqui, ó. Raiz quadrada de 9 primeiro, 3. Aí 3 ao cubo. Aí aqui é 1, né? Porque tanto faz, raiz 1 sempre é bom. Agora, olha só, 3 ao cubo. Repete aqui esses 2 nonos, tá certo? Ó, repete os 2 nonos. Aí 3 ao cubo, 27, menos 1, 26. Olha a resposta aparecendo. 2 que multiplica 26, 52. Dividido por 9. Aqui é só a integral, então deixa desse jeito, 52 sobre 9. Tá certo? Não tem nenhum problema. Perfeito? Acabou. Simples, né? Ah, Cláudio, aqui tem negócio de unidade diária? Assim, não, aqui não tem não, porque aqui é integral definida. Unidade diária é só quando for a vez calcular a área. Tá certo? Pronto. Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu vou deixar só essa primeira questão, para não ficar muito pesado, e a gente depois bota um outro vídeo fazendo a questão número 2 e a questão número 3. Tá certo? Então pronto. Ok, tchau, tchau. A gente se vê depois.